uma pausa na sua navegação para eu dividir com você 10 dicas, 10 estratégias que vão te ajudar a lidar de uma forma saudável e realista com os pensamentos negativos. Mas antes, eu vou fazer aqui um parênteses. Eu recomendo você assistir o meu vídeo anterior. Eu vou linkar aqui esse vídeo na descrição, onde eu falo dos tipos de pensamentos negativos. Por quê? Este vídeo agora eu vou trazer aí dicas para você lidar com os tipos de pensamentos negativos que eu falei no vídeo anterior, né? E vão te ajudar aí a não ser tão influenciado pelos pensamentos negativos, porque acaba, gente, que às vezes a gente toma decisão importante na nossa vida baseado nos pensamentos negativos. E os pensamentos negativos, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, eles têm aí uma percepção distorcida da nossa realidade. Então, essas dicas aqui são dicas excelentes que vão te ajudar com os tipos de pensamentos negativos que eu mencionei no vídeo anterior. E você que quer aí saber mais sobre saúde mental, mais informação sobre cuidados com a saúde mental, ativa o sininho e acompanhe aqui os meus vídeos que eu vou ficar muito feliz. Então vamos lá. Bom, gente, a primeira dica, né, eu meio que falei no meu vídeo anterior, que é você identificar os tipos de pensamentos negativos que você tem. Então, você pensa aí, sei lá, eu sou uma pessoa muito ruim. Se pergunte, que tipo de pensamento é esse? É magnificação? Qual que é esse tipo de pensamento negativo? A segunda dica é você examinar a evidência que você tem. Não tenha o seu pensamento negativo como a verdade absoluta daquele evento, daquela situação. Procure evidências para isso. Então, vamos supor, você tem aí o pensamento de que você não faz nada certo. O que você vai fazer então? Você vai fazer uma lista das coisas que você de fato teve sucesso, que você fez e teve sucesso. A terceira dica é você encontrar um padrão. Como assim? Imagina que a pessoa que você mais ama no mundo tem o mesmo pensamento negativo que você. Como que você falaria para essa pessoa a mesma forma que você falaria para essa pessoa? Fale para si mesmo toda vez que você tiver este pensamento negativo. A quarta dica é a experimentação, tipo um cientista, você vai experimentar. Você vai ter um pensamento negativo e vai fazer um experimento. Procure investigar se esse pensamento negativo é verdadeiro. Então, aí um exemplo. Você tem aí o pensamento negativo de que porque a sua filha teve um diagnóstico de autismo, ela não vai ter sucesso na vida. Então, procure, né, informações na internet sobre pessoas que foram diagnosticadas com autismo e né, tiveram aí muito sucesso na vida. Ou então você tem aí o pensamento negativo que se você tiver uma doença X, a sua vida acabou. Procure informações sobre pessoas que têm a mesma doença e observa aí se a vida delas de fato, né, acabou. Tem gente que tem, é muito comum, um pensamento negativo de, eu não vou continuar meus estudos, não vou fazer outra faculdade, porque eu já estou muito velha para isso.
Procure aí pessoas que estão estudando, né, com umidade avançada. Então, faça experimentos, né? Desafie este pensamento negativo que você carrega. A dica número 5 é você fazer uma escala. Essa dica ela é muito boa para o pensamento que é tudo ou nada. Então, se você tem esse pensamento tudo ou nada, esse método aí da escala é maravilhoso. Você vai fazer uma escala de 1 a 10. Então, 1 é que esse pensamento não tem problema algum, e 10 que esse pensamento é a pior coisa da sua vida. E aí, você vai avaliar onde que aquele pensamento se encaixa nessa escala que você fez. Então, por exemplo, eu tenho aqui o pensamento negativo de que eu não passei na entrevista de emprego porque meu currículo não é bom. Então, esse pensamento negativo, dentro dessa escala, aonde que ele se encaixaria? Dica número 6. Você vai fazer aí uma pesquisa. Literalmente uma pesquisa. Você vai perguntar amigos, familiares, conhecidos, se o seu pensamento negativo é realista. Então, por exemplo, você tem aí o pensamento negativo de que é vergonhoso você ter ansiedade quando você precisa falar em público, né? Pergunte seus amigos, seus familiares, seus conhecidos, se eles também se sentem ansiosos antes de falar em público, tá? A dica número 7 é você definir os termos que você usa para se rotular, né? Então, essa dica é muito boa quando você tem o pensamento negativo do rótulo. Então, por exemplo, quando você se rotula como, eu sou muito burra, eu sou muito estúpida, se pergunte, qual que é a definição de burra? Qual que é a definição de estúpida? Qual que é a definição de ser uma pessoa ruim, né? Defina os termos que você usa para se rotular. Então vamos lá. A dica número 8 é o método semântico, que é assim muito bom para aquele pensamento de obrigação e dever. Então, o que que é? Você vai substituir, né, o eu tenho que, eu devo que, eu sou obrigada a, por outra coisa, por um outro termo mais leve. Então, vamos supor, você tem o pensamento assim: eu não deveria ter cometido esse erro. Ao invés de falar isso, você vai dizer para si mesmo: seria melhor se eu não tivesse feito este erro. Você conseguiu perceber que há uma diferença, né, entre as duas frases? Quando você fala, eu não deveria ter cometido esse erro, tem aí uma pressão, tem um julgamento, né? Tem aí uma coisa assim, tem um atributo ruim, né? Mas quando você fala, seria melhor se eu não tivesse feito este erro, há uma leveza, né? Aquele julgamento não existe. Então, essa técnica é muito boa para o tipo de pensamento que é dever e obrigação. A nona estratégia chama atribuição. E ela é ótima para o tipo de pensamento da personalização e da culpa. Como que é essa técnica? Você vai pensar nos diversos fatores que contribuíram para uma determinada situação. Então, por exemplo, você tem a situação assim, o meu, eu fui largada, né? Eu tô sozinha agora e eu fui largada, então eu sou uma namorada ruim. Atribui esse pensamento. Será que você foi de fato largada porque você é uma parceira ruim? Será que a pessoa
que estava com você não estava pronta para um relacionamento, ou então essa pessoa aí tem dificuldade em assumir um compromisso com alguém? Será que é só esse fator mesmo de você ser uma pessoa ruim que fez essa pessoa afastar de você? Faça esse tipo de atribuição. E por fim, a última estratégia, a décima, que é o do custo-benefício. Você vai fazer uma lista, né, de vantagem e desvantagem de um determinado sentimento que vem aí de um pensamento negativo. Então, vamos supor, você tem aí, você sente raiva toda vez que você tá atrasado, você tá agarrado no trânsito. Se pergunte qual é a vantagem e a desvantagem de eu sentir raiva por causa disso. Faça a lista de custo e benefício também dos seus pensamentos negativos. Então, por exemplo, você tem um pensamento negativo: ah, eu sempre estrago tudo. Eu sempre sou culpada porque eu estrago tudo que eu quero ou tudo que eu faço. Então, faça, né, a lista. Qual que é a vantagem de ter esse tipo de pensamento e qual que é a desvantagem de ter esse tipo de pensamento? Bom, gente, eu antes de eu terminar esse vídeo, né, com as 10 estratégias, eu queria assim lembrar, né, que você não precisa tentar de uma vezada só todas essas estratégias, né? Porque é muita coisa, né? E às vezes quando assim requer um trabalho, né? Então você pode desistir no meio do caminho. Identificar os pensamentos é de fato trabalhoso, também é muito desconfortável, né? A gente meio ali que sai da zona de conforto. Então, assim, para você não ficar desanimado, você escolhe uma dessas técnicas e tenta aplicar no seu tipo aí de pensamento. Ah, tá ali, tá, a técnica não deu certo. Bom, por isso que eu falei aí, mencionei 10 estratégias. Escolhe uma outra estratégia e vai aplicando. E aí, à medida que você for se sentindo confortável, você tenta aí aumentar, né, o número de estratégias que você tente, né, que tá ali funcionando. Uma outra coisa que você tem que ficar bem ligado é que o fato de uma estratégia ter funcionado para um tipo de pensamento não quer dizer que ela vai funcionar para todos os tipos de pensamento. Eu sempre gosto de falar que é bom assim, você ter essas estratégias, elas são meio que ferramentas. Então, tem hora que você precisa de ferramenta diferente. Então, quando uma estratégia não der certo, você pega outra e vai experimentando. Bom, gente, é isso. Depois você me conta qual estratégia assim funcionou melhor para você, qual que você tentou e gostou, a que você não gostou. Eu queria assim te agradecer por ficar assim, assistir esse vídeo até o final. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Tchau.